a gente falar das influências que o ambiente causa na gente, sem a gente falar de Feng Shui. É uma técnica aí milenar, né, que é feita, ela foi criada na China, se não me engano, mas ela é bem comum lá no Oriente. E eles cuidam muito do processo da energia dos ambientes. Quer ver uma coisa bem simples para você perceber como eles cuidam do processo da energia dos ambientes? Quando lá na Japão, China, eles têm o hábito de, ao entrar em casa, eles deixam os sapatos, o calçado do lado de fora e entram e calçam um chinelinho, uma meinha, né? Algo que fique lá dentro, para poder circular dentro de casa. Então, por que eles fazem isso? Porque eles dizem que todas as impurezas que veio da rua, elas devem ficar do lado de fora. E agora, na pandemia, a gente percebeu muito isso, né? E a gente não estava falando só necessariamente de vírus. Para quem adotou essa prática de deixar o calçado do lado de fora da sua casa, espero que tenha percebido que a energia também mudou, tá? De alguma forma. O Feng Shui, ele nos ajuda a harmonizar os ambientes, a identificar e a liberar fluxos de energia, tá? Ou intensificar também. Às vezes tem lugares que a energia está muito apagadinha e a gente tem que intensificar. Ele trabalha com os elementos da natureza, que é o fogo, o ar, a água e a terra, tá? Então ele trabalha muito com esse processo. E o principal objetivo assim do Feng Shui é aumentar, melhorar o equilíbrio das nossas áreas da vida. Para quem estuda um pouquinho, tem um negócio chamado Bagua, tá? Que é como se fosse um diagrama que você faz na planta baixa da sua casa. E cada parte desse diagrama, cada fatia, vamos supor, desse diagrama, ele corresponde a uma área da vida. Tem um jeito certo de fazer ele, na internet, no Google, você encontra como que faz. E daí você consegue identificar bem certinho com a tua planta baixa da casa quais são as áreas dentro da tua casa que corresponde a uma área da vida. Então, por exemplo, na minha casa, a área da espiritualidade, ela tá bem aonde fica a minha sacada e a minha sala. A área da família tá onde fica o meu quarto de hóspedes. A área do sucesso tá onde tá o meu escritório. Olha que bacana. A área de relacionamentos amorosos tá onde tá o meu quarto. Por incrível que pareça, né, bateu sem querer aí a planta da casa com o Bagua ali da técnica do Feng Shui. E a área dos amigos tá onde tá a minha cozinha. E então assim, você vai para cada uma dessas áreas, elas têm uma cor e elas têm um tipo de elemento, né? Seja terra, fogo, e para você representar esses elementos nesses cômodos, você precisa trabalhar tanto com cores quanto com materiais. Então, por exemplo, metal. Metal, ele é algo que remete a um pouco mais de concentração, de frieza, menos emocionalismo. Então, normalmente a gente coloca em determinadas áreas em que a pessoa precise concentrar mais, poder estar mais focada, às vezes, nas coisas. Coisas que remetem à família, né? A gente pode colocar um pouco mais de emoção. Daí tudo vai depender de como é a dinâmica da casa, das pessoas que vivem lá, como também do que você quer ativar. Então, por exemplo, eu quero ativar a comunicação da minha família, que é horrível, que não sei o que. Então, você coloca elementos específicos para ativar essa comunicação e fazer com que o fluxo de energia seja liberado e intensificado, tá? Então, o Feng Shui, gente, percebam, ele trabalha com um conjunto de coisas, tudo para fazer com que haja mais harmonia nos seus ambientes, tá? E essa harmonia é uma harmonia energética, por isso que ele trabalha com plantas também, porque cada planta é um ser vivo.
E cada planta também libera uma energia que vai estar te influenciando de alguma forma, né? E é por isso que é importante a gente entender um pouco mais de plantas e saber a energia que elas emitem pra gente. Bom, eu queria dar algumas dicas para vocês sobre Feng Shui, de como organizar a casa, né? Ou fazer uma pintura, ou botar algum objeto diferente que possa ajudar aí a fluir as energias, que a gente sabe que é meio que padrão algumas coisas para todas as casas, que a gente sabe que ajuda, tá? Primeira coisa, para você harmonizar as energias da sua casa, você precisa ter duas coisas que são essenciais. Tipo assim, é inegociável. Você pode atender todas as outras técnicas de Feng Shui do mundo, fazer tudo certinho. Mas se você não tiver essas duas aqui feitas, as outras não vão funcionar, porque é o básico. Casa limpa. A casa tem que se manter limpa. Ninguém tá falando de exageros, ok? Ninguém tá falando de exageros, de tem que estar tudo lindo, maravilhoso, ficar fazendo faxina o tempo inteiro. Não, é uma casa limpa e casa organizada. E não é aquela história de eu me acho na minha bagunça. Não, é casa organizada. E quando eu falo organizada, é organizada também para os seus olhos, os estímulos visuais que você está recebendo. Muitas vezes a gente acumula tanta coisa e a gente deixa tanta coisa assim ao nosso redor que a gente já se acostumou e pra gente aquilo ali tá organizado. Mas não tá, porque ele tá o tempo inteiro te estimulando, tá provocando estímulos para os teus olhos, para tua visão, com coisas desnecessárias. E isso vai fazendo com que a sua mente vá perdendo foco, porque ela fica concentrada em várias coisas que estão fora do lugar e que pode vir para cima dela, porque a mente, ela vai muito pelo instinto de sobrevivência, tá? Então, vocês vão ver que tudo que ela considerar que pode correr um risco de sobrevivência com aquilo ali, risco de morrer ali, ela vai se concentrar naquilo. Então, você não consegue mais focar a tua concentração naquilo que você realmente deseja, tá? Então, essas duas premissas para o Feng Shui é o básico do básico do básico do básico, que é casa limpa e casa organizada, tá? Seja essa casa, se a gente está falando de um escritório, de uma empresa, não importa, desde que esteja limpa e organizada.